Pensando na parte de renda fixa da carteira previdenciária, como completar os meses que não se recebe cupons de NTN-B e NTF? Debêntures de transmissora seria uma alternativa segura? Eu acho interessante a gente abordar esse assunto aqui, mas assim, cada investidor ele tem que pensar de uma forma, ele tem que fazer seu próprio juízo. Então, eu vou colocar o meu ponto de vista, que pode ser diferente do Elon, né? O que acontece com a debenture, né? A debenture ela não tem FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, porque o FGC é coisa de banco. Então, crédito privado não tem direito ao FGC. E aí, quando você vai entrar numa debenture, você tem que analisar o risco de crédito daquela empresa. Você está emprestando dinheiro para alguém, você tem que saber a capacidade que aquela alguém tem de te pagar. Quando você tem que analisar uma empresa, para entrar no empréstimo, digamos assim, para fazer um empréstimo para ela, você já pode analisar também para ser sócio dela, para comprar ações. E aí, quando você entende essa questão de geração de valor, que quando você entra numa empresa, né, você tem que ser melhor remunerado do que a pessoa que é seu credor, né, que é o capital de terceiros, você começa a entender o seguinte: poxa, se eu tenho que analisar já essa empresa, por que não ser sócio dela ao invés de emprestar dinheiro para ela? Então, existe, no meu ponto de vista, só existe uma justificativa para isso. Eu acho que essa empresa vai quebrar, então ela está oferecendo uma taxa de debênture muito alta, mas eu sei que ela consegue me pagar e não vai sobrar nada para o sócio, porque o sócio ele só recebe dinheiro depois que quem emprestou dinheiro para ele, né, os credores, eles são pagos. Então, o credor tem dinheiro para pagar o credor, eu sei fazer essa análise, a taxa de juros está muito elevada, eu acho que pode quebrar sim, mas eu tenho certeza que eu vou receber minha parte. Aí vale mais a pena você entrar numa debênture do que na própria ação. Agora, se você acha que aquela empresa tem uma saúde financeira boa, aquela coisa toda, e que ser sócio dela vai te dar um retorno maior do que você investir na debênture, para mim não faz sentido investir em debênture de empresa. Eu não sei como é que o Elon analisa isso, né? Se pensa parecido, diferente, como é que é, Elon? Conta pra gente. Da mesma maneira, você tem o risco da renda variável com o ativo de renda fixa. Não faz o menor sentido. Você tem que ter o risco de renda fixa com o ativo de renda fixa. O contrário não vale a pena. Então, para a pessoa física, não vale a pena. Isso é completamente diferente, por exemplo, de você ter um fundo de investimento de crédito privado. E que esse fundo de investimento, ele faz operação comprando e vendendo essas debêntures, ele faz operação de taxa, ele consegue negociar isso no secundário, ele consegue negociar uma opção de outras coisas que você não consegue fazer. Então, quando você compra a debênture da empresa, você tem um risco binário. Pagou ou não pagou? Não pagou, você quebrou, um abraço e vamos para a próxima. Então, faz mais sentido para a pessoa física que ele tenha ações de empresa e não debêntures. Tá? Com relação à carteira previdenciária, outra coisa a considerar é o seguinte: imagina que você está fazendo um bolo, tá? Então, quem já fez bolo vai entender. Você vai pegar lá 1 quilo de farinha, você vai pegar lá meia dúzia de ovos, você vai pegar 250 gramas de manteiga, sei lá, 500 gramas de manteiga, vai pegar leite, vai pegar tudo, açúcar, vai jogar chocolate, vai bater aquele negócio, vai criar aquela massa. Só que você esqueceu de colocar o fermento. Então, você tem uma massa de bolo que você colocou todos aqueles componentes, mas ela não cresceu. Sabe aquele bolo solado? Então, aquilo é o bolo sem fermento. Quando você tem um outro bolo que você coloca fermento, aquele fermento é capaz de fazer com que o bolo cresça. Então, você pode ter duas situações: criar uma carteira que ela não cresce e criar uma carteira que ela cresce. Faz mais sentido que você, que está montando agora, que você está acumulando dinheiro, que você acumule em ativos que te deem esse crescimento. Porque é como se você estivesse remando a favor da corrente e não contra a corrente. Então, cada real que você coloca hoje, no longo tempo, ele é corrigido, e lá no final ele vai valer muito mais do que ele valeria hoje. Então, quando você pensa em montar uma carteira de previdência, se você não tiver muita atenção, que é você colocar de volta os dividendos que você recebe, ou você reinvestir os valores que você recebe, corre um risco muito grande de que você tenha o bolo solado e esse bolo não cresça.
Por quê? Só o crescimento de ações de empresas que entregam dividendo, ela não cresce o suficiente para aumentar o seu patrimônio se você não reinvestir, se você não comprar mais ações. A mesma coisa acontece com o fundo imobiliário. Então, para você fazer uma comparação que fosse justa, você teria que ter aqui o retorno total, que é o retorno da cota, ou o retorno da ação, mais tudo que ela te pagou ao longo do tempo. Opa, então peraí, o que o fundo de investimento de ação faz? Ele recebe todos os dividendos e as distribuições dentro do fundo, compra mais ação e guarda dentro dele. Lá no final do caminho, eu vou pagar 15% de lucro. Ué, é melhor do que eu receber dividendo hoje. Então, entregar num fundo de ação que tem estratégia para fazer, às vezes é mais inteligente do que você fazer isso. Então, voltando à sua pergunta, imagina que eu vou começar a trabalhar hoje e o meu sonho é morar na praia. Aí eu começo a comprar a minha casa na praia, eu compro a minha casa na praia no dia que eu começo a trabalhar. Mas eu só vou usar essa casa na praia daqui a 30 anos. Não faz o menor sentido. Faz sentido com que você vá montando essa carteira e essa carteira você monte com ativos que têm crescimento. E lá na frente, quando você vai sair de uma coisa para outra, você entra em ativos que vão fazer distribuição de dividendos. Sejam eles ações, sejam eles fundos imobiliários. Que aí você não precisa mais de crescimento. Agora, como que eu vou fazer para receber de forma regular? O melhor ativo para isso chama fundo imobiliário. Então, se você tem uma carteira que te paga, fundo imobiliário, te paga todo mês certinho, beleza. Aí você pode fazer uma diversificação em cima dos cupons de NTNB, pode, mas entendendo que ele funciona igual a serrinha. Ele cresce, paga dividendo, volta. Cresce, paga dividendo, volta. Cresce, paga dividendo, volta. Eu tenho renda fixa. Ele cresce, eu vou lá e retiro o excesso, volto. Deixo crescer de novo e retiro. Deixo crescer de novo e retiro. Então, o cuidado que você tem que ter é olho no principal e pegar esse excesso de rentabilidade que você vai tirar e jogar para dentro dos seus rendimentos. Agora, como você vai fazer isso? Cada pessoa tem a sua estratégia, cada pessoa tem o seu risco e cada pessoa tem a sua necessidade de consumo. Lembre-se sempre que, apesar do fundo imobiliário pagar o rendimento todo mês, a obrigação dele é pagar dentro dos 180 dias. Então pode acontecer em determinado momento que o fundo imobiliário fique 3 meses sem pagar dividendo. E ó, tá certo. Pode ficar até 5 meses. Chegou no 6º mês, ele vai te pagar tudo junto. Então tem que ter muito cuidado com isso nessa proposição da carteira previdenciária. E a outra coisa na carteira previdenciária que você pode juntar também, que vai ajudar nessa distribuição de dividendos, é criar a previdência privada. Então você vai fazer um sanduíche da sua renda, em que você tenha a renda do INSS, a renda de uma previdência privada, a renda de aluguéis de imóveis físicos, a renda de fundos imobiliários, a renda de cupons de NTNB, e aí você vai criando uma camada de renda tão diversificada quanto os seus investimentos, e aí você vai complementando. Então, o que você vai buscar? Ativos que tenham a função de distribuição de renda, não mais agora de crescimento. Beleza? Então, a melhor forma de compensar isso é fazendo um sanduíche de diversificação de fontes de renda, e essa diversificação de fontes de renda, elas sejam em ativos que tenham a função de gerar renda, e não ativos de crescimento agora, porque aí você vai ter que vender a ação para poder ter dinheiro, para poder pagar suas contas, beleza? Então, é você criar um sanduíche, né, de diversas camadas, e que cada camada dessa seja composta por um ativo gerador de fluxo de caixa. Fechou? Complementa alguma coisa aí, China? Perfeito, não. É gerar caixa, né? O dia que você precisar de caixa realmente, é ativo que gera caixa. É isso. Enquanto você não precisa, gere crescimento, que é melhor.